O trator azul apareceu no fim da estrada de terra, quando os sinos da igreja ainda tremiam sobre os telhados baixos de Santa Amélia, espalhando no ar quente uma solenidade que parecia frágil demais para resistir ao riso das pessoas importantes reunidas na praça. Rafael Nunes dirigia devagar, com a camisa branca recém-passada grudando nos ombros pelo calor, uma flor do campo presa no bolso e as mãos firmes no volante gasto. Ele sabia que todos esperavam um carro preto, talvez alugado, talvez decorado com fitas, mas escolhera chegar montado na única herança que nunca mentira para ele. O motor tossiu diante das escadarias da igreja, soltando um sopro de fumaça clara que subiu contra a fachada branca como se pedisse licença. Primeiro veio o silêncio, aquele intervalo cruel em que a surpresa ainda não decidiu se será admiração ou desprezo. Depois, uma risada aguda escapou de uma prima distante de Clara, seguida por outra mais grossa, vinda de um vereador que nunca sujara os sapatos fora das calçadas do centro. Em poucos segundos, a praça inteira ondulou num riso aberto, brilhante e impiedoso, como se Rafael não fosse um noivo, mas uma piada estacionada diante do altar. Clara Sampaio ouviu as gargalhadas de dentro da sacristia, onde uma costureira ajeitava pela terceira vez o véu sobre seus cabelos castanhos. Ela não perguntou o que acontecia, porque o coração já lhe dera a resposta antes que alguém tivesse coragem de falar. Aproximou-se da pequena janela lateral e viu Rafael descer do trator com a mesma calma com que atravessava tempestades no campo, limpando discretamente a palma das mãos na calça escura. Naquele instante, Clara sentiu uma ternura dolorosa, quase feroz, pois conhecia a história daquele trator melhor do que todos os convidados reunidos para zombar dele. A máquina pertencera a Helena Nunes, mãe de Rafael, uma mulher que levantava antes do sol e dizia que a terra só respeitava quem a tratava sem arrogância. Quando Helena morreu, deixando dívidas, sementes vencidas e uma propriedade cercada por credores, muita gente apostou que Rafael venderia tudo por qualquer preço. Ele tinha 18 anos, pouca fala e olhos de quem já aprendera, que pena raramente vinha sem cobrança. Em vez disso, consertou peça por peça aquele trator azul. Estudou irrigação à noite e transformou uma fazenda falida em referência silenciosa de produção limpa, mas a praça não conhecia esse passado, ou fingia não conhecer, porque o desprezo sempre preferia histórias mais fáceis. Para os homens de terno claro, Rafael era apenas o rapaz que vinha das terras baixas, onde a poeira tingia os tornozelos e as casas tinham varandas tortas. Para as mulheres cobertas de joias discretas, ele era o noivo improvável que Clara arrastara para dentro de uma família antiga demais para admitir surpresa. O riso deles não era apenas contra o trator, era contra a audácia de um trabalhador atravessar a fronteira invisível que separava os convidados dos serventes. Rafael olhou para a porta da igreja e não para os rostos que riam. Havia aprendido cedo que humilhações só cresciam quando recebiam alimento. Ainda assim, por trás de sua serenidade, algo se fechou em seu peito. Não por orgulho ferido, mas pela consciência de que Clara ouviria aquilo. Ele aceitava ser subestimado. Aceitava o tom paternal dos banqueiros, a cordialidade venenosa dos agrônomos ricos, até a desconfiança dos que achavam impossível um homem simples entender contratos e mapas de solo. O que não aceitava era ver a dignidade deles transformada em espetáculo no dia em que prometera protegê-la. A porta principal se abriu antes do previsto, e Augusto Sampaio surgiu no alto da escadaria, como se tivesse sido chamado pela própria ofensa. Alto, bronzeado, impecável em seu terno cinza. Ele carregava uma elegância treinada para convencer multidões e intimidar funcionários. O riso diminuiu, não por respeito ao noivo, mas por medo do pai da noiva. Augusto desceu 2 degraus e parou, olhando o trator como quem descobria uma mancha de barro sobre uma mesa de jantar. Seus lábios se curvaram num sorriso curto, sem alegria, e seus olhos foram buscar Rafael como se já o condenassem. Você enlouqueceu. Rapaz, disse Augusto, sem levantar a voz.
mas com clareza suficiente para que a praça inteira escutasse. Minha filha está pronta para entrar na igreja. E você transforma o casamento dela numa feira de beira de estrada. Rafael manteve a cabeça erguida, sentindo que cada palavra era lançada menos contra ele do que contra todos os que haviam chegado ali, de botas, gastas e mãos calejadas. Alguns funcionários da fazenda Sampaio, convidados por Clara contra a vontade do pai, baixaram os olhos. Outros se mexeram desconfortáveis, como se a vergonha fosse uma chuva da qual ninguém escapava. Clara segurou o buquê com força e saiu da sacristia antes que a costureira pudesse detê-la. O vestido roçou o piso antigo com um sussurro branco, contrastando com a decisão escura que já crescia em seu olhar. Ela não era uma jovem ingênua levada pelo romantismo de um trabalhador bonito, era engenheira agrônoma. Conhecia números, ciclos de chuva, produtividade, doenças de lavoura e homens que escondiam ganância atrás de palavras como progresso. Mesmo assim, ao ver o pai confrontar Rafael diante da praça, entendeu que nenhuma competência a preparara para aquele tipo de violência, pois ela vinha vestida de autoridade familiar. Pai, pare, disse Clara ao aparecer na porta da igreja. E a praça prendeu a respiração. Augusto virou-se para ela com surpresa irritada, como se a filha tivesse quebrado uma regra antiga apenas por falar antes de ser chamada. Rafael deu um passo instintivo na direção dela, mas se conteve. Clara desceu 2 degraus, o véu balançando ao vento morno, e encarou a multidão que minutos antes ria. Havia rubor em seu rosto, não de vergonha por Rafael, mas de raiva por descobrir que os mesmos convidados que brindavam ao amor eram capazes de devorá-lo por diversão. Augusto ergueu a mão, gesto pequeno que, em outros ambientes, fazia secretários se calarem e motoristas correrem. Volte para dentro. Clara, ainda podemos corrigir isso sem escândalo maior. Ela percebeu então a palavra escolhida. Corrigir. Como se Rafael fosse um erro tipográfico no contrato de uma vida que já haviam escrito para ela. Ao lado do trator, o noivo permaneceu imóvel. E essa imobilidade revelou a Clara mais do que qualquer protesto. Ele estava dando a ela espaço para decidir, mesmo sob a humilhação pública. Augusto, ao contrário, queria decidir por todos, inclusive pelo passado. Não há nada a corrigir, Clara respondeu. Descendo mais um degrau, Rafael chegou como quis, com algo que faz parte da história dele. O que precisa ser corrigido é esse riso. Algumas pessoas desviaram os olhos, mas outras mantiveram expressões divertidas, certas de que aquele conflito seria apenas mais uma cena dramática antes de tudo voltar à ordem. Augusto, porém, não riu. Havia uma tensão fina em seu maxilar, uma sombra que Clara reconheceu de reuniões difíceis, quando alguém tocava num assunto que ele preferia manter fora da ata. O problema, ela intuiu, não era só estética. Rafael finalmente falou, sua voz baixa atravessando a praça com estranha firmeza. Senhor Augusto, eu não vim provocar ninguém. O carro que eu alugaria quebrou na estrada, e eu não ia deixar Clara esperando por causa da opinião de quem mede respeito pelo brilho da lataria. Vim no veículo que sempre me trouxe de volta quando tudo faltou. A sinceridade da explicação poderia ter encerrado a cena em qualquer lugar decente, mas Santa Amélia, naquele momento, estava menos preocupada com decência do que com hierarquia. E Augusto sabia usar hierarquia como quem manuseava uma lâmina polida. Não fale de respeito comigo, Augusto disse, aproximando-se. Respeito seria entender a casa em que você está tentando entrar. Respeito seria não expor minha filha ao ridículo no dia mais importante da vida dela. Rafael sentiu a palavra tentando perfurar sua calma. Ridículo. O homem que usava campanhas públicas para posar ao lado de colhedores de café chamava de ridículo o instrumento que alimentava famílias. Clara percebeu a contradição e viu alguns convidados assentirem, satisfeitos, como se o discurso do pai devolvesse o mundo ao formato correto. Ela quase riu, mas seu riso teria saído sem alegria. Na parte mais afastada da praça,
entre caminhonetes lustrosas e canteiros de flores secas. Breno Vilar observava a cena com atenção demais para um simples convidado, dono da empresa que prometia construir o novo polo industrial de Santa Amélia. Breno tinha dedos longos, sorriso macio e a paciência de quem nunca apostava sem cartas escondidas. Ele não riu do trator. Ao contrário, estreitou os olhos quando reconheceu a placa antiga, soldada sobre a carroceria lateral. Aquele detalhe lhe trouxe uma lembrança incômoda, ligada a mapas, áreas de preservação e documentos que deveriam ter desaparecido meses antes. Rafael notou Breno por um instante, mas não desviou a atenção de Augusto. Havia entre eles algo que ninguém na praça entendia ainda. Uma linha subterrânea puxando a humilhação para um território mais perigoso. 2 semanas antes, Rafael encontrara no galpão de sua mãe uma caixa metálica escondida sob sacos de sementes velhas. Dentro dela havia cópias de registros de terra, fotografias aéreas, laudos de solo e cartas assinadas por pequenos produtores que haviam perdido propriedades em acordos apressados. Alguns nomes se repetiam em todos os papéis. Augusto Sampaio era um deles. E Breno Vilar aparecia nos documentos recentes. Clara não sabia da caixa, mas conhecia o suficiente do noivo para perceber quando seu silêncio protegia mais que orgulho. Eles haviam se aproximado justamente por causa da terra. Ela fiscalizava um programa de recuperação de nascentes quando encontrou Rafael discutindo com técnicos da prefeitura que queriam ignorar contaminações em uma área arrendada. Ele não levantara a voz. Apenas desmontara cada argumento com dados, mapas e uma precisão que a impressionou. Naquele dia, Clara compreendera que a inteligência dele não precisava de palco. Era uma inteligência de raiz profunda, paciente, quase perigosa para quem dependia da ignorância alheia. Augusto voltou-se para os convidados e abriu os braços como se buscasse testemunhas para uma decisão inevitável. Peço desculpas a todos pelo constrangimento. Este casamento está cancelado. A frase caiu sobre a praça com a violência seca de uma porteira batendo durante temporal. Clara sentiu o sangue fugir de suas mãos, mas não chorou. Rafael fechou os olhos por um segundo, não em derrota, e sim para impedir que a dor se transformasse em uma palavra precipitada. O riso cessou por completo. Até os que zombavam perceberam que haviam passado da brincadeira para algo que não sabiam controlar. O senhor não pode cancelar meu casamento como cancela uma reunião, Clara disse. E sua voz tremeu apenas no começo. Eu sou sua filha, não uma propriedade registrada no cartório da família. Augusto a encarou com uma mistura de incredulidade e raiva contida. Para ele, aquela menina que aprendera a caminhar nos corredores de sua prefeitura ainda devia reconhecer a mão que a guiava. O que não via era que a mesma mão também aprendera a empurrar. Clara subiu e desceu degraus durante anos, obedecendo a protocolos. Mas não havia estudado, trabalhado e amado para ser conduzida como prêmio. O padre, um homem magro de olhos cansados, surgiu na porta e tentou intervir com prudência. Talvez possamos conversar em particular. Augusto nem se deu ao trabalho de olhar para ele. Não há conversa. Minha decisão está tomada. Rafael percebeu que todos os caminhos formais se fechavam, e uma tristeza serena tomou seu rosto. Não era medo de perder a cerimônia, porque cerimônias podiam ser refeitas. Era a constatação de que Clara seria ferida pelo próprio pai diante de todos. Ele deu mais um passo, agora sem hesitar, e parou ao pé da escadaria, perto o bastante para que ela visse seus olhos. Clara, eu não quero que você enfrente isso por impulso, disse Rafael. O que seu pai fizer comigo eu aguento. O que ele fizer com você precisa ser escolha sua a enfrentar. Aquela frase não soou como renúncia, mas como respeito. Clara conhecia homens que confundiam amor com posse e proteção com comando. Rafael, mesmo humilhado, recusava-se a tomá-la como bandeira de sua própria dignidade ferida. Isso a atingiu com força. Augusto também entendeu a ameaça contida nessa liberdade. Uma filha que escolhia por si mesma era mais difícil de controlar que uma adversária declarada, porque ainda carregava o nome dele.
Breno se aproximou de Augusto e falou baixo. Mas Clara, treinada a perceber murmúrios em salas hostis, captou palavras soltas, imagem, conselho, contratos, jornal. O pai fez um gesto brusco para que ele se afastasse, mas aquela troca rápida confirmou a suspeita que crescia nela. O cancelamento não era apenas sobre vergonha social. Havia pressa demais, dureza demais, cálculo demais. Nenhum pai preocupado com a felicidade da filha consultaria um empresário no meio da ruptura. Clara olhou para Rafael, depois para o trator, e compreendeu que a máquina azul trouxera à praça algo que o luxo dos convidados não conseguia encobrir. Por que o senhor está tão assustado com um trator? Pai, perguntou Clara. A pergunta pareceu simples, e por isso mesmo abriu uma fenda. Augusto endureceu. Alguns convidados trocaram olhares. Desconcertados, Rafael baixou discretamente a cabeça, pois também gostaria de saber até onde a intuição dela chegara. O vento arrastou folhas secas pelo calçamento, e por um instante a praça pareceu aguardar a resposta com uma inteligência própria. Augusto percebeu tarde demais que, ao cancelar o casamento, transformara uma humilhação privada em uma pergunta pública. E perguntas públicas eram perigosas quando a resposta apodrecia em documentos escondidos. Estou assustado com sua falta de juízo, Augusto respondeu, enfim, recuperando o tom de pai ofendido. Você confunde teimosia com coragem. Esse homem não pertence ao nosso mundo. Clara olhou ao redor, para as flores caras, os ternos, os sapatos limpos, os celulares prontos para gravar a parte mais conveniente da tragédia. Depois olhou para os funcionários da fazenda, para as mulheres que haviam cozinhado a festa, para os rapazes que carregavam cadeiras. Todos imóveis diante de uma fronteira que conheciam bem. Talvez o problema seja exatamente o seu mundo, ela disse. Um mundo pequeno demais para caber gente honesta. A frase acendeu murmúrios. Dona Elsa, que vendia doces na feira e fora convidada por Rafael, levou a mão ao peito como se alguém tivesse aberto uma janela. O vereador que rira primeiro ajeitou a gravata e fingiu procurar algo no telefone. Augusto ficou vermelho, mas não perdeu o controle. Homens como ele não gritavam quando podiam punir depois. Aproximou-se de Clara com a voz baixa, de uma intimidade ameaçadora. Entre na igreja agora. Tire esse vestido e vá para casa comigo. Amanhã conversaremos. Clara sentiu a infância inteira tentando obedecer dentro dela. Mas também sentiu a mulher adulta ficando de pé. Não vou, respondeu. Rafael não sorriu, porque sabia que coragem tinha preço. Augusto também sabia. E foi isso que tornou seus olhos mais frios. Então, arque com as consequências. Ele se virou para os seguranças da família. 2 homens discretos que sempre pareciam parte da mobília nas festas do Sampaio. Levem minha filha para o carro. A ordem atravessou a praça como uma segunda sentença. Desta vez, porém, ninguém riu. Os seguranças hesitaram, pois Clara não era uma criança, e havia câmeras suficientes para tornar qualquer gesto bruto um problema. Ainda assim, obedeceram ao primeiro passo. Rafael moveu-se antes que pensasse, posicionando-se entre Clara e os homens. Não levantou as mãos. Não ameaçou. Apenas ocupou o espaço com uma firmeza que vinha de anos, guiando máquinas pesadas em terrenos instáveis. Ninguém toca nela. Augusto sorriu então, satisfeito por finalmente arrancar do noivo uma atitude que pudesse parecer agressão. Vejam, o herói rural mostra a verdadeira face. Clara percebeu a armadilha e desceu o restante dos degraus, colocando-se ao lado de Rafael, não atrás dele. Ninguém precisa me defender como se eu não tivesse voz, disse ela. E ninguém vai me levar daqui contra minha vontade. A praça ficou dividida entre medo e fascínio. Para muitos, era a primeira vez que viam alguém contrariar Augusto Sampaio em público sem pedir desculpas na frase seguinte. Para outros, a cena começava a cheirar a perigo, pois o poder local raramente perdoava testemunhas. Breno tirou o celular do bolso e digitou uma mensagem rápida. Rafael viu o movimento, guardou-o na memória e entendeu que a tarde não terminaria na igreja. Haveria telefonemas, bloqueios,
Boatos. Talvez processos. Ele conhecia o padrão de homens que preferiam destruir uma reputação a admitir uma pergunta. Clara respirou fundo e tirou o véu. O gesto foi lento, quase cerimonial. Mas não tinha nada de derrota. O tule caiu sobre seu braço como uma nuvem abandonada. A costureira, chorando perto da porta, levou a mão à boca. Este casamento não está cancelado, porque meu pai ordenou, Clara disse, olhando para Rafael. Ele está suspenso porque não vou me casar no meio de uma mentira que ainda não compreendo. Rafael recebeu a frase com dor e respeito. Queria dizer que bastava irem embora, que poderiam casar em outra cidade, diante de meia dúzia de amigos, mas sabia que ela escolhera a verdade. Augusto riu sem humor. Uma mentira. Agora sou eu o acusado. Eu não acusei ninguém, Clara respondeu. Eu fiz uma pergunta. Por que o senhor teme tanto o que Rafael representa? O rosto de Augusto se fechou. Ele compreendeu que insistir ali alimentaria a suspeita. Recompôs a postura e falou aos convidados com voz pública. Polida, quase generosa, minha filha está abalada. Agradeço a presença de todos, mas peço que se retirem. A família precisa de privacidade. Era uma tentativa de recuperar a narrativa, e muitos aceitaram com alívio. Como animais buscando sombra depois de um clarão, as pessoas começaram a se dispersar em grupos nervosos. Alguns olhavam Rafael com curiosidade nova, como se o trator tivesse deixado de ser piada para se tornar sinal. Outros evitavam Clara, temendo contaminar-se com sua rebeldia. Dona Elsa aproximou-se devagar e entregou a Rafael um lenço bordado. Sem dizer nada, ele agradeceu com um aceno, os olhos subitamente úmidos. Clara viu aquele pequeno gesto e sentiu uma pontada de vergonha por todos os anos em que aceitara. Sem questionar o bastante. Os salões onde pessoas como Dona Elsa eram elogiadas na cozinha e ignoradas na mesa. Quando a praça quase esvaziou, Augusto passou por Clara sem tocá-la. Você não faz ideia do que acabou de destruir. Ela respondeu com serenidade cansada. Talvez eu esteja começando a descobrir o que precisa ser destruído. O pai parou por um instante, de costas, e Rafael percebeu que aquela frase ferira mais que qualquer insulto, não porque fosse cruel, mas porque vinha da filha, que ele sempre julgara incapaz de romper a moldura dourada onde a colocara. Augusto entrou no carro oficial sem olhar para trás. Breno foi atrás. Mas antes, lançou a Rafael um olhar de reconhecimento hostil. O trator permanecia diante da igreja, absurdo e majestoso sob a luz inclinada do fim da tarde. As flores presas ao capô tremiam com o vento, algumas já murchas, outras ainda vivas. Clara caminhou até a máquina e passou os dedos pela pintura descascada. Havia ali marcas de ferrugem, soldós antigos, arranhões profundos. Ela pensou que muitas famílias eram iguais, brilhantes de longe, remendadas de perto. Rafael parou ao lado dela, sem tocar em sua mão, porque naquele momento qualquer gesto precisava pedir permissão ao silêncio. Eu sinto muito, disse ele. Não era assim que eu queria chegar até você. Eu sei, Clara respondeu. Talvez por isso tenha chegado exatamente como precisava. Ela a olhou, confuso, e ela continuou, sem desviar os olhos do metal velho. Esse trator mostrou quem estava rindo, quem estava com medo e quem estava fingindo controlar tudo. Rafael sentiu o peso da caixa escondida em seu galpão, como se ela estivesse ali, sobre o banco da máquina. Havia decidido contar a Clara depois do casamento. Não por desconfiança, mas para não lançar sombra sobre o dia. Agora, compreendia que a sombra já estava sobre eles. Havia muito tempo. Apenas ganhara forma pública. Há coisas que preciso te mostrar, Rafael disse. Clara fechou os olhos por um segundo, como quem recebe a confirmação de uma dor esperada. Sobre meu pai. Ele não respondeu de imediato. E esse silêncio foi resposta suficiente. O sino da igreja tocou uma última vez. Atrasado. Inútil. Como se lembrasse a todos de uma cerimônia que não acontecera. Clara recolocou o buquê sobre o assento do trator, entre a graxa antiga e a flor do bolso de Rafael. A delicadeza daquele contraste a fez sorrir com tristeza.
O vestido branco já tinha poeira na barra, e ela não tentou limpá-la. Então vamos, disse Clara. Rafael franziu a testa. Para onde? Para sua fazenda. Quero ver tudo, antes que meu pai mande alguém apagar. A decisão dela veio tão limpa que Rafael sentiu medo. Não dela, mas do mundo que cairia sobre ambos. Augusto não era apenas um pai ferido no orgulho. Era prefeito, empresário, dono de favores antigos, credor de homens que sorriam em público e obedeciam no escuro. Clara sabia disso. Seu rosto, porém, não demonstrava ingenuidade. Demonstrava aquela coragem rara que não nasce da ausência de medo, mas da recusa de ser governada por ele. Rafael subiu no trator e estendeu a mão para ajudá-la. Clara olhou para a igreja, para as flores abandonadas, para os últimos convidados, entrando em carros caros, sem coragem de sustentar seu olhar. Depois segurou a mão de Rafael e subiu ao lado dele, acomodando o vestido como pôde sobre o banco estreito. Alguns funcionários, ainda reunidos perto da praça, sorriram de leve. Não era o sorriso cruel do começo, mas uma esperança tímida, quase infantil, de que talvez a ordem das coisas pudesse falhar. O motor pegou com dificuldade, rugindo como um velho animal acordado para outra batalha. Enquanto o trator se afastava da igreja, Clara sentiu o vento desfazer parte de seu penteado e trazer cheiro de cana, poeira e chuva distante. O mundo que ela conhecia ficava para trás, com seus salões refrigerados, seus almoços políticos, suas frases medidas, à frente. A estrada descia para as terras onde Rafael aprendera a sobreviver sem aplauso. Ele dirigia sem pressa, mas seus olhos vasculhavam os retrovisores. 2 caminhonetes pretas saíram da praça alguns minutos depois. Clara notou. Rafael também. Nenhum dos dois falou, porque certas perseguições dispensavam anúncio. A tarde do casamento havia terminado, mas a verdadeira história acabava de começar. A estrada para a fazenda de Rafael cortava as plantações como uma cicatriz antiga, ora afundando entre taludes de terra vermelha, ora subindo em direção a morros onde o sol se quebrava em folhas de milho e capim alto. Clara seguia sentada ao lado dele no trator, o vestido branco recolhido sobre os joelhos, o buquê esquecido entre seus pés, como se tivesse pertencido a outra mulher. As caminhonetes pretas mantinham distância, aparecendo e desaparecendo nas curvas. E o silêncio dos dois não era vazio, mas uma vigília compartilhada. Rafael conduzia com as costas retas, atento ao motor, ao caminho e aos retrovisores. Embora seus pensamentos voltassem sem descanso à praça da igreja, ele não se arrependia de ter chegado no trator, porque mentir logo no começo de um casamento seria uma espécie de mau presságio moral. Ainda assim, doía imaginar Clara atravessando aquela humilhação vestida de noiva. Ao seu lado, ela não parecia quebrada, mas havia uma rigidez nova em seu rosto, como se cada gargalhada ouvida tivesse virado uma peça interna de armadura. Quando chegaram ao portão da propriedade Nunes, o céu já começava a perder o brilho duro da tarde. A placa de madeira com o nome Sítio Boa Esperança pendia torta, marcada por chuva e sol, mas os canteiros alinhados, os reservatórios limpos e os corredores de irrigação revelavam uma ordem paciente. Clara observou tudo com olhar técnico antes de permitir que a emoção entrasse. Ali não havia luxo, mas havia competência, havia planejamento, contenção de erosão, sombra para ahogado, curvas de nível respeitadas. A pobreza que os convidados tinham imaginado não existia. Existia trabalho. Rafael desligou o motor junto ao galpão principal, e o silêncio que veio depois pareceu enorme. Um cachorro amarelo saiu correndo da varanda e parou ao ver Clara de vestido, confuso com aquela aparição de festa no meio da poeira. Ela sorriu pela primeira vez desde a igreja. Rafael desceu, ajudou-a com cuidado, e só então percebeu que sua mão tremia. Clara também percebeu, mas não comentou. Entendeu que a calma dele não era a ausência de dor, era disciplina. Homens como Rafael, ensinados pela perda, raramente desabavam diante de testemunhas. As caminhonetes pararam do lado de fora do portão por alguns minutos, como animais farejando uma cerca.
Rafael caminhou até a entrada sem pressa e encarou os homens no interior dos veículos. Nenhum desceu. Depois de uma breve ligação, partiram levantando poeira. Mas não levaram consigo a ameaça. Clara acompanhou a cena do galpão e sentiu um frio atravessar o tecido leve do vestido. Na casa de seu pai, a vigilância sempre parecera proteção. Ali, vista de fora, revelou-se o que talvez fosse desde o começo controle. Hábito de mando. Aviso disfarçado de cuidado. Dentro do galpão, o cheiro de óleo, madeira seca e café guardado substituiu o perfume das flores da igreja. Rafael acendeu uma lâmpada pendurada por fio grosso, e a luz amarela mostrou prateleiras de ferramentas, sacos de adubo orgânico e caixas organizadas com uma precisão quase militar. No fundo, sob uma bancada, ele puxou uma caixa metálica com marcas de ferrugem e uma fechadura substituída. Clara não perguntou como aquilo surgira. A forma como ele colocou a caixa sobre a mesa bastou para indicar que o objeto tinha peso maior que o metal. Minha mãe escondia coisas que considerava importantes, Rafael disse, abrindo a tampa. Quando eu era menino, achava que eram fotografias e cartas de amor. Depois da morte dela, passei anos sem mexer em certas caixas. Há 2 semanas, encontrei isso dentro de um saco de sementes vencidas. Clara se aproximou e viu pastas, envelopes, mapas dobrados e cópias de documentos antigos. O coração dela bateu mais forte quando reconheceu. No, canto de um contrato. O timbre da prefeitura de Santa Amélia. Mais abaixo, uma assinatura familiar atravessava a página com arrogância elegante. Augusto Sampaio assinara o documento como testemunha de uma compra de terras feita 15 anos antes, quando ainda não era prefeito, mas já controlava parte dos cartórios e cooperativas locais por meio de aliados. A área pertencia a uma viúva chamada Celina Duarte, que perdera a propriedade depois de aceitar um empréstimo com cláusulas quase ilegíveis. Clara leu em silêncio, movendo os lábios sem som, enquanto a mente profissional desmontava a fraude camadas por camada, juros abusivos, prazos impossíveis, avaliação subestimada. Registro feito numa sexta-feira chuvosa, quando quase ninguém aparecia no cartório. Minha mãe tentou ajudar Celina, Rafael contou. Depois ajudou outros. Não era advogada, mas sabia reconhecer injustiça. Guardava cópias. Fazia anotações. Procurava gente disposta a falar. Um dia, parou. Nunca me disse por quê. Clara tocou uma folha com cuidado, como se a memória de Helena pudesse se desfazer sob seus dedos. Ali havia nomes de pequenos produtores que ela conhecia de relatórios técnicos. Pessoas descritas pela empresa de seu pai como vendedores voluntários, beneficiados por uma modernização inevitável. De repente, cada palavra oficial parecia coberta por uma poeira muito mais suja que a da estrada. Clara encontrou mapas recentes entre papéis antigos. As linhas coloridas indicavam nascentes, áreas de preservação e lotes que formavam um corredor perfeito para o futuro polo industrial anunciado por Breno Vilar. Ela já ouvira esse projeto em reuniões do conselho, sempre apresentado como a salvação econômica de Santa Amélia. Seu pai falava em empregos, arrecadação, juventude, voltando para a cidade. Mas aqueles mapas mostravam outra narrativa. A área escolhida não estava vazia nem regularizada com pureza. Era um mosaico de perdas forçadas, silêncios comprados e documentos ambientais adaptados como roupa feita para esconder feridas. Você ia me contar depois do casamento, Clara disse, sem acusação. Apenas constatando. Rafael baixou os olhos. Eu queria te proteger de começar nossa vida com isso. Foi uma decisão ruim. Ela o observou por alguns segundos. Foi uma decisão humana. Mas daqui em diante, não esconda nada de mim para me poupar. Meu pai passou a vida inteira fazendo isso com outros nomes. Rafael recebeu a frase como quem aceita uma correção justa. Havia ternura nela, mas também um limite claro. Clara não precisava de um salvador. Precisava de verdade inteira. Na mansão do Sampaio, Augusto entrava em seu escritório particular, ainda com o terno do casamento cancelado, mas sem qualquer vestígio público de constrangimento.
Fechou a porta. Serviu um copo de água e não bebeu. Breno permaneceu junto à estante, avaliando o humor do aliado com prudência. Aquilo foi desnecessário, disse o empresário. Augusto lançou-lhe um olhar feroz. Desnecessário foi você deixar aquele rapaz circular com documentos que deveriam ter sido neutralizados. Breno endureceu o sorriso. Entre homens ambiciosos. Até as acusações precisavam preservar a aparência de parceria. Augusto sabia que a chegada de Rafael no trator havia produzido um símbolo perigoso. O povo gostava de símbolos simples. Um trabalhador humilhado diante da igreja podia virar mártir antes que a verdade técnica chegasse aos jornais. Pior, Clara transformara a cena em pergunta moral. E uma filha contra o pai atraía a atenção indesejada. Ele abriu uma gaveta, tirou uma lista de contatos e começou a fazer ligações curtas. Ao gerente do banco. Falou de risco de crédito. Ao diretor do jornal. Falou de responsabilidade editorial. Ao chefe de gabinete. Falou de conter boatos antes que virassem crise. Na fazenda. Clara trocara o vestido por uma camisa de algodão emprestada e uma calça velha de Rafael. Presa na cintura por um cinto gasto, a transformação externa parecia pequena diante da outra, mais profunda, que ocorria em seu olhar. Ela sentou-se à mesa da cozinha com os documentos espalhados, prendendo o cabelo com um elástico encontrado perto da pia. Rafael preparou café forte e colocou diante dela, sem perguntar se queria açúcar. Ele já sabia. Clara lia rápido. Fazia anotações. Separava pastas por data e cruzava nomes com uma precisão que o impressionava. Aqui há um padrão, ela disse depois de quase uma hora. Primeiro, uma família recebe uma proposta de arrendamento. Depois aparece uma dívida, geralmente ligada a insumos ou máquinas. Quando a safra falha, alguém oferece compra abaixo do valor. Em seguida, a terra muda de mãos 2 vezes, até chegar a uma empresa de fachada. Rafaela assentiu. Minha mãe chamava essas empresas de máscaras. Clara levantou uma folha. Esta máscara pertence a Breno. E esta outra foi administrada por um advogado que trabalhou para meu pai durante 12 anos. A chuva anunciada pelo cheiro da estrada finalmente começou, batendo no telhado de zinco com força crescente. O som isolou a cozinha do resto do mundo, criando uma intimidade estranha entre o noivado interrompido e a investigação nascente. Clara pensou na mãe, falecida quando ela ainda cursava a faculdade. Uma mulher doce que muitas vezes se calara diante de Augusto para preservar a paz doméstica. Por anos, Clara confundira silêncio com delicadeza. Agora via que alguns silêncios eram paredes erguidas em torno de crimes, e que mulheres de sua família talvez tivessem aprendido a sobreviver dentro delas. O telefone de Rafael vibrou sobre a mesa. Era uma mensagem do banco, fria e direta, informando a suspensão temporária da renegociação de crédito rural devido à revisão cadastral. Ele leu sem alterar o rosto, mas Clara notou a mudança mínima em sua respiração. Em seguida, outra mensagem chegou, desta vez de um fornecedor cancelando a entrega de peças essenciais para a bomba de irrigação. Poucos minutos depois, um áudio de um vizinho avisou que o jornal local preparava matéria sobre o casamento fracassado e as dívidas da fazenda Nunes. Augusto começara a se mover. Clara pegou o celular de Rafael e ouviu o áudio até o fim. Não havia surpresa em seu rosto. Apenas confirmação. Ele quer te sufocar economicamente antes que você fale. Quer que pareça que você está tentando se vingar porque foi abandonado no altar. Rafael passou a mão pelos cabelos úmidos de chuva. Ele conhece os caminhos. Eu conheço a terra. Mas ele conhece os homens que assinam papéis. Clara fechou uma pasta com firmeza. Então vamos usar o que ele subestima em nós. Você conhece a terra. Eu conheço os papéis. Naquela noite, enquanto a cidade comentava versões cada vez mais enfeitadas do casamento interrompido, Clara ligou para 3 pessoas. A primeira foi Mariana Lopes, antiga colega de universidade e auditora independente. Mulher discreta que devia a Clara uma verdade profissional de anos atrás. A segunda foi Davi Rocha, jornalista de uma capital vizinha, conhecido por não se vender a prefeitos do interior. A terceira foi Dona Elza,
que conhecia metade das cozinhas e todos os corredores de Santa Amélia. Clara não pediu favores vagos. Pediu documentos, lembranças, nomes, horários e, acima de tudo, prudência. Rafael escutava as ligações da varanda, onde a chuva transformava o terreiro em espelho escuro. Sentia orgulho de Clara, mas também um medo que não admitia facilmente. Ele a amava antes da guerra, e agora via a guerra tentando sequestrar o amor, dando-lhe linguagem de estratégia, sigilo e confronto. Queria que ela pudesse escolher uma vida mais leve, porém compreendia que essa escolha talvez nunca tivesse existido. Clara nascera dentro de uma casa poderosa. Para ser livre, teria de atravessar o centro dessa casa com uma lâmpada acesa e as mãos firmes. Na mansão, Augusto recebeu de um assessor as primeiras imagens da praça. Algumas mostravam Rafael ao lado do trator. Outras, Clara retirando o véu e enfrentando os seguranças. O assessor sugeriu cortar os trechos problemáticos e divulgar apenas a narrativa de um noivo irresponsável. Augusto concordou, mas algo nele permanecia inquieto. Não era a opinião pública que mais o perturbava. Era o olhar da filha quando perguntara por que ele temia um trator. Clara herdara dele a capacidade de enxergar estruturas por trás de gestos simples. Ele se orgulhara disso um dia. Agora, essa herança se voltava contra ele. Breno, por sua vez, deixou a mansão e dirigiu até um escritório sem placas na Rua dos Armazéns. Lá, encontrou o advogado Raul Menezes, homem baixo, de voz suave, que guardava cópias de contratos em cofres separados e nunca escrevia em mensagens aquilo que pudesse dizer ao ouvido. Breno jogou sobre a mesa uma fotografia do trator de Rafael. Descubra o que ele tem. Raul observou a imagem, demorando-se na carroceria lateral. Se Helena Nunes deixou arquivos, estamos diante de um problema antigo acordando com fome. Breno não gostou da metáfora, porque a entendeu bem demais. Perto da meia-noite, a cozinha de Rafael parecia uma sala de crise improvisada. Clara havia montado uma linha temporal em folhas presas com fita na parede, ligando famílias, empresas, cartórios, licenças ambientais e campanhas eleitorais. O padrão tornou-se visível, e justamente por isso, assustador. Não era um desvio isolado de Augusto, mas uma engenharia de poder sustentada por favores, medo e conveniência. Rafael apontou para um nome repetido em 3 compras. Esse homem morreu sem nunca aceitar vender. A assinatura dele apareceu depois. Clara sentiu o estômago se contrair. Fraude documental era uma coisa. Roubar a voz dos mortos era outra. Amanhã vamos procurar as famílias. Mas sem alarde, Clara decidiu. Precisamos de cópias, relatos e datas. Nada de acusação pública ainda. Meu pai é mais forte enquanto escolhe o campo da batalha. Rafael a olhou com gravidade, e quando ele perceber que você não voltou para casa, Clara demorou a responder. Do lado de fora, a chuva diminuíra, e os grilos retomavam a noite como se o mundo não tivesse mudado. Ele já percebeu. A questão é, quanto tempo vai levar para entender que eu não saí da casa dele por amor a você apenas? Saí por amor à verdade. Rafael aproximou-se e, pela primeira vez desde a praça, tocou o rosto dela com a ponta dos dedos. O gesto foi simples, quase tímido. Mas Clara fechou os olhos, como se nele encontrasse abrigo por alguns segundos. Eu queria ter te dado uma festa, ele murmurou. Você me deu uma escolha, ela respondeu. Isso vale mais que qualquer festa. Eles não se beijaram de imediato. Ficaram próximos, respirando o mesmo cansaço, conscientes de que o amor, para sobreviver ao que viria, precisaria abandonar qualquer inocência sem perder a ternura. Quando finalmente se recolheram, Clara ficou no antigo quarto de Helena, onde colchas claras cheiravam a sabão e folhas de manjericão secavam perto da janela. Rafael dormiu, no sofá da sala. Não por distância emocional, mas por respeito ao dia partido. Clara deitou sem apagar a luz. Sobre a cômoda, havia uma fotografia de Helena ao lado do trator azul, sorrindo com uma chave inglesa na mão. Clara encarou aquela mulher desconhecida
e sentiu que entrara numa linhagem de resistência que não dependia de sobrenome poderoso. Na moldura simples, Helena parecia lhe dizer que a terra guardava memória, antes do amanhecer. Augusto enviou uma mensagem para a filha. Volte para casa e ainda poderei proteger você. Clara leu 2 vezes, percebendo a ameaça escondida dentro do verbo proteger. Não respondeu. Levantou-se. Vestiu as botas antigas que Rafael deixara à porta e saiu para o terreiro ainda úmido. Ele já estava perto do trator, verificando o óleo, como se rotina fosse uma forma de oração. Clara caminhou até ele com os documentos dentro de uma pasta de lona. O sol surgia atrás dos morros. E a luz nova não prometia paz. Prometia trabalho. O primeiro golpe veio antes que o café esfriasse. Um carro da fiscalização municipal parou diante do galpão de Rafael, trazendo 3 homens com pranchetas, botas limpas demais e expressões treinadas para não enxergar pessoas. O chefe deles, um técnico chamado Norberto, cumprimentou Clara com um constrangimento quase humilde, mas evitou olhar Rafael nos olhos. Trazia uma notificação de suspensão provisória das atividades do sítio, alegando irregularidades no uso de água, risco ambiental e ausência de atualização em licenças de operação. Clara leu cada linha e reconheceu a linguagem burocrática de uma vingança escrita às pressas. Rafael recebeu o papel em silêncio, mas o cachorro amarelo começou a latir, como se compreendesse a agressão melhor que todos. As bombas de irrigação, os reservatórios e os canais do sítio tinham sido fiscalizados 2 vezes naquele ano, sempre com relatórios favoráveis. Clara sabia disso porque um dos relatórios passara por sua própria mesa quando ainda trabalhava dentro da empresa do pai. Norberto suava sob o boné, esperando uma explosão que justificasse a medida. Rafael apenas perguntou qual norma havia sido violada. E a pergunta simples fez o técnico baixar a prancheta, como quem segura um escudo fraco. Recebemos denúncia anônima, Norberto respondeu. Clara soltou uma risada curta, sem alegria. Denúncias anônimas não substituem laudo. Norberto, você sabe disso. O homem olhou para ela com súplica silenciosa, pois também conhecia Augusto Sampaio e os danos que uma recusa podia causar a uma carreira pequena. Dona Clara, eu só cumpro o despacho. A frase teria parecido neutra em outra boca, mas ali soou como confissão de covardia. Rafael assinou o recebimento, não porque aceitasse a acusação, mas porque todo o campo de batalha exige registro do primeiro tiro. Na mesma manhã, Clara tentou acessar sua conta corporativa e encontrou a senha bloqueada. Em seguida, recebeu comunicado formal do Conselho da Agro Sampaio, informando seu afastamento temporário por conflito de interesses e conduta incompatível com os valores da companhia. O documento citava a exposição pública na igreja, sua permanência na propriedade de Rafael e suposta instabilidade emocional. Ela leu sentada à mesa da cozinha, com as botas sujas de barro e os cabelos presos sem cuidado, e sentiu um riso mais amargo subir pela garganta. Chamavam de instabilidade a primeira decisão estável que ela tomara em anos. Augusto não precisava trancar lá em um quarto para tentar confiná-la. Bastava fechar as portas que ele mesmo construíra ao redor dela. O cartão de crédito foi bloqueado. O motorista da família recebeu ordem de não atendê-la. Seu apartamento na capital teve a fechadura eletrônica desativada. Clara percebeu a arquitetura da dependência com uma clareza humilhante. Durante muito tempo, acreditara possuir autonomia porque opinava em reuniões e assinava relatórios técnicos. Agora via que a gaiola podia ser ampla, climatizada e respeitável. Mas ainda assim, obedecia à mão de quem guardava as chaves. Rafael quis vender parte do gado para garantir dinheiro imediato, mas Clara o impediu antes que a ansiedade transformasse prudência em perda. Ele quer que você se desfaça do que produz estabilidade. Primeiro corta crédito, depois cria urgência, depois compra barato por meio de alguém. É o mesmo padrão das famílias nos documentos. Rafael respirou fundo, envergonhado por quase cair numa armadilha que ele próprio estudara durante a madrugada. Ela não o repreendeu, apenas mostrou a linha temporal na parede, onde os nomes dos produtores
pareciam pequenos túmulos administrativos. E ambos compreenderam que resistir também exigia paciência econômica. À tarde, foram visitar Celina Duarte, a viúva cujo contrato abrira a sequência de fraudes. Ela morava nos fundos da casa da irmã, em um bairro onde as ruas terminavam, antes que o asfalto criasse coragem de chegar. Celina tinha cabelos brancos presos em coque, mãos pequenas e olhos que haviam aprendido a medir confiança com demora. Quando viu Clara, recuou. O sobrenome Sampaio atravessou o quarto como uma sombra. Rafael ficou perto da porta, sem pressionar. Clara tirou da pasta uma cópia do contrato antigo e colocou sobre a mesa, oferecendo não uma promessa, mas uma pergunta: Dona Celina, eu preciso saber o que fizeram com a senhora. A idosa tocou o papel sem pegá-lo, como se ainda queimasse. Por muitos anos, contara sua história a pessoas que ouviam com pena e depois mudavam de assunto, pois a injustiça dos pobres costuma ser tratada como clima ruim, triste, inevitável e impossível de processar. Mas Rafael estava ali, filho de Helena. E isso abriu uma fresta. Celina contou que nunca recebera o valor integral da venda, que sua assinatura fora colhida sob ameaça de despejo e que o advogado Raul aparecera com 2 homens no dia do cartório. Clara anotou sem interromper. Embora cada frase ferisse uma parte diferente de sua memória familiar, ela lembrava de Augusto discursando sobre regularização fundiária em festas públicas, cercado por agricultores escolhidos a dedo para agradecer. Lembrava dos aplausos, das fotografias, da própria admiração adolescente por aquele pai capaz de falar em justiça com tanta beleza. Agora, diante da mesa de fórmica de Celina, a beleza das palavras antigas apodrecia. Rafael observava Clara com cuidado, temendo que a dor a fizesse recuar. Mas o que viu foi diferente. A dor a tornava mais exata. Nos dias seguintes, a investigação ganhou corpo, como planta resistente surgindo entre pedras. Clara e Rafael percorreram estradas secundárias. Visitaram famílias que haviam perdido terras. Ouviram histórias de safra sabotada por crédito negado, máquinas apreendidas por dívidas infladas, promessas de emprego nunca cumpridas. Muitos tinham medo de falar. Outros guardavam documentos em sacolas plásticas, caixas de sapato e gavetas emperradas. Dona Elza acompanhou algumas visitas, levando bolo, café e a autoridade tranquila de quem conhece segredos domésticos. Quando ela dizia que Clara estava ouvindo de verdade, portas se abriam um pouco mais. Enquanto isso, Augusto trabalhava para transformar o silêncio em acusação. O jornal local publicou uma matéria insinuando que Rafael usara o casamento para provocar a família Sampaio e ganhar visibilidade diante de dívidas rurais. A fotografia escolhida mostrava o trator pela pior perspectiva possível, com Clara ao fundo, parecendo perdida. Nenhuma linha mencionava a suspensão repentina das licenças ou a pressão bancária. Na prefeitura, assessores repetiam que o prefeito estava sofrendo como pai, mas agindo com responsabilidade pública. Augusto leu a matéria em seu gabinete e não sentiu prazer. Sentiu apenas a necessidade de apertar mais. Breno advertiu que excesso de pressão poderia criar simpatia por Rafael. Augusto respondeu que simpatia não irrigava plantações, não pagava fornecedores e não derrubava multas. Ele vai quebrar antes de falar. Minha filha vai descobrir que idealismo não compra ração. Breno admirou e temeu a frieza do aliado. Havia em Augusto um talento antigo para confundir amor com domínio, e domínio com salvação. No entanto, o empresário percebia algo que o prefeito recusava. Clara não estava apenas apaixonada, estava tecnicamente engajada, moralmente desperta e pessoalmente ofendida. Esse tipo de adversária não se comprava com conforto perdido. Mariana Lopes chegou na terceira noite. Dirigindo um carro pequeno, coberto de poeira da estrada, trouxe um computador, um scanner portátil e a expressão concentrada de quem preferia evidências a discursos ao abraçar Clara. Não perguntou pelo vestido, pela igreja ou pelo sofrimento romântico que todos esperavam. Perguntou onde estavam os contratos. Em poucas horas, a cozinha virou arquivo de guerra.
Mariana identificou empresas de fachada ligadas por endereços repetidos, sócios fantasmas e procurações cruzadas. Davi Rocha, por chamada de vídeo, recomendou cautela, sem prova organizada. A verdade seria apenas rumor nobre, fácil de esmagar. Rafael dormia pouco e trabalhava menos do que a terra exigia. O que lhe doía como traição. Cada muda sem água. Tchada adiada. Cada lote parado lembrava que Augusto atacava não apenas sua reputação, mas o ciclo vivo do sítio. Numa madrugada, ele entrou no galpão e encontrou Clara sentada no chão, cercada de papéis, com os olhos vermelhos de cansaço. Ela segurava uma fotografia antiga de Helena ao lado de 3 famílias expulsas depois. Sua mãe sabia, Clara sussurrou, e continuou juntando provas mesmo sozinha. Rafael sentiu orgulho e culpa se misturarem. Ela morreu achando que tinha falhado, ele disse. Nos últimos meses. Quase não falava. Eu pensava que era doença. Luto pelo que perdera. Talvez medo das dívidas. Agora vejo que talvez carregasse gente demais dentro do peito. Clara levantou-se devagar e o abraçou. Não com delicadeza frágil, mas com firmeza de quem segura uma parede prestes a rachar. Rafael permitiu que o rosto descansasse em seus cabelos por um instante. Ali, entre ferramentas e documentos. O amor deles deixou de ser promessa de felicidade simples e tornou-se pacto de memória. A retaliação seguinte veio ao amanhecer. O galpão de peças apareceu arrombado, com caixas reviradas, mangueiras cortadas e a bomba de irrigação principal danificada. Nada de grande valor fora levado, o que denunciava a intenção. Não queriam roubar, queriam atrasar, assustar, provar que podiam entrar. Rafael ficou parado diante da destruição, as mãos fechadas. O rosto pálido de raiva contida, Clara encontrou, presa à porta com uma faca velha, uma folha arrancada de jornal com a foto do trator circulada em vermelho. A mensagem era infantil e brutal, como costumam ser os avisos de homens covardes. Mariana fotografou tudo antes que alguém tocasse nas peças. Rafael queria chamar a polícia. Mas Clara sabia que o delegado local devia favores demais a Augusto. Ainda assim, registraram ocorrência para criar rastro formal. No posto. O escrivão perguntou se Rafael tinha inimigos pessoais. Olhando para Clara, como se a resposta estivesse no vestido que ela já não usava. Ela respondeu com uma lista de fatos, datas e documentos, obrigando-o a escrever mais do que pretendia. Auxerre. Ouviu 2 policiais rindo baixo. Não se virou. Já aprendera que dignidade não exige responder a cada provocação. O ataque que mudou o tom de Clara aconteceu 2 dias depois. Na casa de Tiago e Lúcia. Pequenos produtores que haviam aceitado testemunhar sobre a falsificação de um contrato. Quando Clara e Rafael chegaram, encontraram a porteira aberta e o filho do casal chorando perto do curral. 2 homens desconhecidos tinham passado por ali, avisando que acidentes aconteciam com quem assinava declarações contra gente grande. Ninguém fora ferido, mas a cerca estava cortada e 3 novilhas haviam escapado para a estrada. Lúcia tremia enquanto recolhia documentos numa sacola, arrependida de ter falado. Clara ajoelhou-se diante dela, sem tocar antes de receber permissão. Dona Lúcia, eu não vou pedir coragem como se não custasse nada. A senhora tem o direito de proteger sua família, mas preciso que saiba que eles ameaçam porque estão com medo. Lúcia a encarou com olhos molhados. Medo de nós, medo da soma de vocês. Rafael, atrás delas. Sentiu o peso da frase. Augusto sempre vencera isolando pessoas, fazendo cada perda parecer particular, cada vergonha parecer individual. Clara começava a construir o contrário. Uma comunidade de feridas reconhecendo o mesmo agressor. Na volta, Rafael parou o trator no alto de uma colina de onde se via grande parte do vale. A terra se estendia em tons verdes e marrons, bonita demais para combinar com os papéis que a descreviam como ativo. Reserva. Oportunidade. Talvez eu devesse levar isso sozinho, ele disse, olhando o horizonte. Você já perdeu seu trabalho, sua casa, talvez sua família. Clara demorou a responder.
porque a pergunta escondia amor e medo, não arrogância. Rafael, eu não perdi minha família por escolher a verdade. Eu descobri que parte dela estava construída contra a verdade. Ele quis argumentar, mas ela continuou com uma calma que encerrava a fuga. Meu pai sempre me ensinou a não aceitar mediocridade. O erro dele foi acreditar que esse ensinamento serviria apenas para os outros. Se eu recuar agora, passo o resto da vida sentada em mesas bonitas, ouvindo mentiras educadas e sabendo exatamente o preço do meu silêncio. Rafael olhou para ela e viu não a noiva ferida da igreja, mas uma mulher assumindo a própria linhagem e rompendo com ela ao mesmo tempo. Era uma forma de coragem que não precisava levantar a voz. Naquela noite, Clara enviou a Augusto uma mensagem curta, pedindo uma conversa presencial. Ele aceitou rápido demais. Encontraram-se no antigo escritório da Fazenda Sampaio, um lugar de paredes revestidas de madeira, retratos de antepassados e janelas voltadas para plantações que haviam crescido sobre histórias apagadas. Augusto estava sentado atrás da escrivaninha, como juiz antes da sentença. Finalmente cansou de brincar de revolução. Clara entrou sem Rafael, por escolha própria. Sabia que o pai esperava acusá-la de ser manipulada. Sozinha, ela não lhe daria esse conforto. Colocou uma pasta sobre a mesa e permaneceu em pé. Eu vim pedir que o senhor pare, disse ela. Augusto abriu um sorriso de alívio falso. Então ainda há bom senso. Clara não desviou. Pare de atacar Rafael. Pare de ameaçar famílias. Pare de usar a prefeitura para proteger negócios privados. Se fizer isso agora, talvez ainda exista uma forma menos destrutiva de reparar o que foi feito. Por um segundo, algo semelhante à dor passou pelo rosto de Augusto. Depois, a vaidade voltou mais forte. Você fala como promotora, mas continua sendo minha filha. Tudo o que construí foi para você. Clara sentiu a frase tentando prendê-la, pelo afeto. Não construa crimes em meu nome. Augusto bateu a mão na mesa, não com força suficiente para perder a compostura, mas o bastante para mostrar o homem por trás do estadista. Você não entende o mundo. Aquelas famílias venderam porque não sabiam produzir, porque estavam destinadas à miséria. Eu trouxe ordem, investimento, futuro. Rafael e a mãe dele alimentaram ressentimento em gente incapaz de acompanhar o progresso. Clara ouviu, e cada palavra confirmava que o pai não se via como ladrão. Via-se como dono natural do destino dos outros. Progresso sem consentimento é só tomada de posse, com discurso bonito, ela respondeu. Augusto se levantou. Cuidado, Clara. Há portas que, uma vez fechadas, não abrem mais. Ela pegou a pasta de volta, pois não viera entregar provas, apenas medir o abismo. Então é melhor eu aprender a viver fora delas. Auxerre sentiu as pernas tremerem apenas quando chegou ao corredor. O amor por Augusto não desaparecera. Isso seria fácil demais. Ele continuava sendo o pai que a ensinara a andar de bicicleta. E também o homem que ameaçava famílias pobres. A verdade raramente oferece divisões limpas, do lado de fora. Rafael esperava perto da estrada, sem invadir o encontro. Clara caminhou até ele, sob a luz fria dos postes. Não chorou, mas seu rosto trazia a exaustão de quem enterrara uma versão antiga da própria vida. Ele não vai parar, disse. Rafael assentiu, como se já soubesse e ainda assim lamentasse. Clara olhou para as plantações da família Sampaio. Depois, para as terras distantes dos produtores que haviam visitado. Então nós também não. Amanhã, vou falar com Davi, não como fonte escondida, como Clara Sampaio. Que todos saibam de que lado eu estou. A entrevista com Davi Rocha não saiu no jornal local. E essa foi a primeira vitória estratégica de Clara. Ela sabia que Augusto dominava a cidade pelo hábito de fazer tudo parecer assunto doméstico, fofoca de praça, rebeldia de filha mimada ou ressentimento de agricultor endividado. Davi publicou numa página independente da capital uma reportagem seca, documentada e impossível de reduzir a romance fracassado. Não citou ainda todos os nomes, mas mostrou o padrão das compras, as empresas de fachada, as suspensões repentinas contra Rafael
e as famílias que aceitavam falar sem rosto. Na manhã seguinte, Santa Amélia acordou lendo o que havia aprendido a não dizer. O prefeito tentou chamar a denúncia de ataque político, mas a notícia já circulava por celulares de professores, motoristas, funcionários de cartório, técnicos agrícolas e jovens que nunca tinham visto Augusto ser questionado fora das reuniões controladas. Clara não comemorou, sentada na cozinha de Rafael. Ela revisava os documentos com Mariana, enquanto Davi pedia novas confirmações por chamada. Sabia que uma reportagem não derrubava uma estrutura, apenas obrigava a estrutura a se mexer à luz. E, quando se mexia, costumava revelar rachaduras. A principal rachadura apareceu no aviso de convocação para a audiência pública sobre o polo industrial. O Conselho Municipal, pressionado pela repercussão e por perguntas vindas do Ministério Público Estadual, anunciou que discutiria a licença ambiental antes da assinatura definitiva com a empresa de Breno. Augusto aceitou a audiência com a confiança de quem acreditava controlar o salão. A pauta, os microfones e a paciência do povo. Clara leu o comunicado 2 vezes e sorriu sem alegria. O pai escolhera um palco achando que ainda era dono da iluminação. Ela decidiu levar não só provas, mas testemunhas. Durante 3 dias, a fazenda de Rafael virou ponto de encontro discreto. Chegavam famílias em motos velhas, caminhonetes enferrujadas, bicicletas e carros emprestados, cada uma trazendo um pedaço do que a cidade tentara enterrar. Celina trouxe recibos manchados. Tiago trouxe fotografias da cerca cortada e a declaração que quase desistira de assinar. Lúcia veio com o filho pela mão. Ainda assustada, mas firme, Dona Elza organizava café e pão, como se alimentar pessoas fosse também fortalecer depoimentos. Rafael recebia todos com respeito, sem transformar sofrimento em espetáculo. Clara ouvia, comparava datas e ensinava cada um a falar apenas o que podia provar. Rafael também preparava sua parte, embora ninguém esperasse que ele fosse falar melhor que os advogados de Augusto. No galpão, pendurou mapas de solo, gráficos de produção, fotografias das nascentes preservadas por Helena e registros de irrigação que desmontavam a acusação contra seu sítio. Clara o encontrou certa madrugada, repetindo em voz baixa a sequência dos dados. Não para decorar vaidade, mas para não permitir que a emoção roubasse clareza. Ela ficou na porta sem interromper. Aquele homem, ridicularizado por chegar de trator, estava prestes a ensinar a cidade sobre a terra que muitos fingiam amar. Augusto, no entanto, não permaneceu parado. Convocou aliados, ofereceu entrevistas, visitou obras antigas e chorou discretamente diante de uma câmera ao dizer que sua filha estava sendo usada por interesses obscuros. A imagem repercutiu entre os que preferiam a narrativa do pai, ferido à realidade do prefeito investigado. Em privado, ele ordenou que Raul preparasse questionamentos sobre a saúde financeira de Rafael, insinuando que as denúncias eram tentativa de extorsão. Também exigiu que Breno apresentasse estudos de emprego e crescimento. O plano era simples: esmagar provas humanas sob promessas grandiosas e números que ninguém teria tempo de verificar. Breno começava a perder o sono. Ao contrário de Augusto, não estava preso ao orgulho familiar. Seu medo era contábil, jurídico, frio. Sabia que parte das empresas de fachada podia ser ligada a seus funcionários, e que Raul guardava documentos suficientes para arrastá-lo junto se a corda arrebentasse. Pensou em abandonar o prefeito, mas ainda não sabia como sem parecer culpado. Na véspera da audiência, ligou para Clara de um número desconhecido. Ofereceu entregar informações sobre Augusto em troca de proteção pública. Clara ouviu até o fim e respondeu apenas que a verdade não aceitava ser usada como bote salva-vidas de quem ajudara a afundar outros. Ainda assim, ela gravou a ligação conforme permitido por orientação de Davi e Mariana, pois participava da conversa e precisava se proteger. Breno, ao tentar vender uma traição, confirmara que havia mais medo na sala dos poderosos do que na cozinha dos agricultores. Clara não contou a Rafael de imediato para poupá-lo da ansiedade, mas depois
Lembrou sua própria promessa de não esconder verdades por proteção. Encontrou-o no curral e relatou tudo. Rafael fechou a porteira devagar. Ele vai tentar escapar empurrando seu pai para o fogo. Clara olhou para os animais quietos. E meu pai tentará empurrar todos para longe dele. A audiência ocorreu no antigo Teatro Municipal, reformado durante o primeiro mandato de Augusto e decorado com cortinas vermelhas que davam solenidade até ao mofo escondido nas paredes. Do lado de fora, a praça estava cheia. Agricultores, comerciantes, estudantes, servidores e curiosos se amontoavam sob o calor da tarde, alguns carregando cartazes pedindo empregos, outros exigindo justiça pelas terras perdidas. A divisão da cidade tornara-se visível durante anos. Augusto cultivara a ideia de que Santa Amélia era uma família ampla, guiada por ele. Agora, aquela família se encarava pela primeira vez sem mesa posta, sem fotografia oficial e sem roteiro. Clara chegou sem vestido de noiva, sem joias familiares e sem o carro do Sampaio. Veio numa caminhonete simples ao lado de Rafael. Mariana, Dona Elza e 3 produtores que haviam aceitado mostrar o rosto, usava camisa clara, calça escura e botas limpas. Roupas que não pediam desculpas a nenhum salão. Quando desceu, parte da multidão murmurou. Alguns a chamaram de ingrata. Outros abriram passagem em silêncio. Rafael carregava tubos com mapas e uma pasta grossa sob o braço. O trator azul, consertado às pressas, vinha atrás, conduzido por Tiago. E sua chegada produziu um silêncio inesperado. Augusto viu o trator pela janela lateral do teatro e sentiu raiva antes mesmo de pensar. A máquina que deveria ter sido uma piada insistia em reaparecer como símbolo. Breno, sentado perto dele, também viu e desviou o rosto. Raul ajustou os papéis com dedos nervosos. O presidente do conselho iniciou a sessão. Pediu ordem e apresentou a pauta como se tratasse de uma discussão técnica comum. Mas ninguém ali acreditava nisso. O ar estava pesado de história, ressentimento e expectativa. Clara sentou-se na primeira fila, diante do pai, e não baixou os olhos. Os representantes de Breno falaram primeiro. Apresentaram imagens digitais de galpões modernos, jovens empregados, estradas duplicadas e gráficos ascendentes. Prometeram renda, arrecadação, treinamento profissional, crescimento limpo e futuro inevitável. A palavra futuro apareceu tantas vezes que começou a soar como cortina diante de um buraco. Alguns comerciantes aplaudiram, trabalhadores desempregados também, porque necessidade não é corrupção. E Clara sabia respeitar a esperança de quem precisava de salário. Justamente por isso, sua resposta teria de ser precisa. Não bastava negar o projeto. Era preciso mostrar que um futuro construído sobre fraude começava velho, doente e perigoso. Rafael foi chamado depois de um técnico da prefeitura tentar sustentar a suspensão do sítio com frases vagas. Caminhou até o microfone levando seus mapas e o murmúrio aumentou. Augusto inclinou-se para Raul, que sorriu com a segurança de quem esperava, um homem simples, tropeçando em linguagem pública. Rafael abriu o primeiro mapa sem pressa. Sua voz saiu baixa, mas firme. Falou de nascentes, de curvas de nível, de índices de produtividade, de recomposição de mata ciliar e de uso racional de água. Cada frase vinha acompanhada de data, fotografia, relatório e comparação. O salão foi silenciando por competência. Esta área que chamam de vazia abastece 27 propriedades familiares durante a seca, disse Rafael, apontando uma faixa azul no mapa. Se o polo for construído sem revisão independente, 3 nascentes serão isoladas por aterro e o escoamento vai carregar resíduos para o córrego dos Cedros. Isso não é opinião. Está nos próprios anexos técnicos que a prefeitura não divulgou. O técnico municipal empalideceu. Clara sentiu orgulho, mas não sorriu. O momento exigia mais que admiração. Exigia que cada pessoa entendesse que aquele noivo ridicularizado estava defendendo a água de gente que rira dele. Augusto pediu o microfone com a elegância de quem pretende transformar fato em teatro. Rafael fala bonito para alguém que
dias atrás. Chegou ao próprio casamento num trator velho e expôs minha filha ao vexame público. Algumas risadas tentaram nascer no fundo do salão, mas morreram cedo. Algo mudara. O trator já não era apenas uma imagem cômica. Clara levantou-se antes que Rafael respondesse. O senhor mencionou o trator porque não consegue contestar os mapas. A frase atravessou o teatro com limpidez. Augusto olhou para ela. E por um instante não havia prefeito. Apenas pai ferido em seu domínio. Clara. Sente-se, ele disse, esquecendo o microfone aberto. Ela não se sentou. Caminhou até a mesa de depoimentos levando a pasta preparada por Mariana. Este trator pertenceu a Helena Nunes. Durante anos, ela ajudou famílias que perderam terras em contratos fraudulentos. Guardou cópias porque sabia que um dia alguém tentaria dizer que nada aconteceu. A máquina que provocou riso na igreja transportou documentos, sementes, ferramentas, mais de uma vez. Pessoas que não tinham outro jeito de chegar ao cartório ou ao hospital. Se houve vexame, não estava no trator. Estava em quem riu dele. O salão inteiro pareceu respirar de modo diferente. Clara abriu os documentos um a um, sem exagerar nas palavras. Mostrou datas de vendas forçadas, empresas ligadas a Breno, assinaturas contestadas, alterações em laudos ambientais e a sequência de retaliações contra Rafael após o casamento. Mariana projetou os arquivos num telão, organizados de forma tão clara que até quem não dominava contratos percebia a repetição. Celina foi chamada. Suas mãos tremiam, mas sua voz não. Contou o dia em que Raul chegara com papéis e ameaças elegantes. Quando terminou, ninguém aplaudiu. O silêncio era respeito e horror. Raul tentou desqualificá-la, perguntando se ela entendia de cláusulas financeiras. Clara interveio com frieza. Ela entende de ter sido pressionada a assinar. A análise jurídica já está anexada. O presidente do conselho pediu ordem. Mas agora, a ordem escapava de quem sempre a definira. Tiago falou da cerca cortada. Lúcia falou dos homens que ameaçaram sua família. Dona Elsa, chamada por surpresa, contou quantas vezes ouvira empregados da mansão comentarem reuniões fora da agenda, entregas de envelopes e visitas de Breno em noites sem registro oficial. Sua voz de feira carregava mais credibilidade que muitos diplomas no salão. Breno percebeu que o piso desaparecia sob seus pés. Levantou-se abruptamente, pediu a palavra e declarou que sua empresa fora induzida a confiar em informações fornecidas pela prefeitura e por consultores ligados a Augusto. Raul tentou segurá-lo pelo paletó. Mas Breno se afastou. Eu também fui enganado, disse, mirando as câmeras. A mentira era tão conveniente que alguns vaiaram. Augusto olhou para ele com desprezo mortal. Clara esperava aquela manobra. Mariana acionou o áudio da ligação em que Breno oferecia documentos em troca de proteção e mencionava empresas de fachada como quem conhecia cada porta do labirinto. O rosto de Breno perdeu a cor. Não havia grito capaz de desfazer a própria voz. Augusto tentou levantar-se. Mas Davi, presente no fundo do teatro, já transmitia a cena para milhares de espectadores. 2 representantes do Ministério Público, discretos até então, aproximaram-se da mesa do conselho e solicitaram a suspensão imediata da votação, a preservação dos documentos e abertura de investigação formal. O presidente, homem que até aquela tarde devia favores a Augusto, percebeu que a obediência se tornara mais perigosa que a coragem, bateu o martelo com mãos trêmulas e anunciou a interrupção do processo de licenciamento. O caos não veio em forma de violência, mas de vozes sobrepostas, telefones erguidos, cadeiras arrastadas e pessoas finalmente nomeando o que temiam. Augusto permaneceu parado, cercado por assessores que já não sabiam se protegiam um líder ou se afastavam de um acusado. Clara se aproximou dele apenas o suficiente para falar sem microfone. Eu lhe dei a chance de parar. O pai a encarou, com olhos onde raiva e tristeza disputavam espaço. Você destruiu seu próprio sangue. Clara sentiu a frase ferir, mas não recuou. Não, eu me recusei a deixar que meu sangue
destruísse outras famílias. Rafael esperava perto da saída, observando Clara como quem compreende que certas vitórias deixam cicatrizes profundas. Quando ela voltou para junto dele, parecia mais pálida do que no dia do casamento. Mas seus passos eram firmes. Lá fora, o trator azul estava cercado de pessoas. Algumas tocavam a lataria como se pedissem desculpas sem saber pronunciar a palavra. Celina colocou a mão sobre o capô e chorou baixinho. Tiago abraçou Rafael. Lúcia segurou Clara por alguns segundos. Sem discurso. A praça onde riram agora guardava outro tipo de silêncio, feito de vergonha, alívio e medo do que ainda viria. Ao entardecer, a suspensão das licenças contra Rafael foi questionada formalmente. O jornal local retirou a matéria difamatória de sua página, e os primeiros vereadores anunciaram distância do prefeito. Augusto voltou para a mansão sem Breno, sem o sorriso público e sem a certeza de que as paredes o obedeceriam. No carro, não pensou nos crimes, mas na filha de pé diante dele. Essa era sua maior derrota, e também a prova mais cruel de sua cegueira. Ensinara Clara a ser inteligente, disciplinada e implacável com erros. Nunca imaginou que um dia ela aplicaria essas virtudes contra ele, na fazenda Boa Esperança. A noite caiu sem celebração barulhenta. Havia muito a organizar, muitas cópias a entregar, muitos depoimentos a proteger. Ainda assim, quando todos foram embora, Clara e Rafael ficaram ao lado do trator sob um céu limpo. Ele passou a mão pela lataria marcada. Sua mãe teria gostado de hoje, Clara disse. Rafael sorriu com tristeza. Ela teria dito para não confiar demais na primeira vitória. Clara apoiou a cabeça no ombro dele. Então amanhã continuamos. Hoje, só por um minuto. Vamos lembrar que eles riram, e que mesmo assim nós chegamos. A queda de Augusto Sampaio não aconteceu como uma árvore atingida por machado, mas como uma represa antiga, cedendo por rachaduras que todos fingiram não ver. Na semana seguinte à audiência, promotores recolheram caixas de documentos na prefeitura. Computadores foram lacrados. Servidores prestaram depoimentos, e o gabinete onde ele distribuíra favores por anos passou a cheirar a papel úmido e medo. Os vereadores que antes disputavam uma fotografia ao seu lado descobriram compromissos urgentes em outras cidades. O jornal local publicou uma nota tímida, chamando de crise institucional o que o povo já chamava de vergonha. Clara acompanhou tudo sem a satisfação fácil que alguns esperavam dela. Havia dias em que acordava na fazenda de Rafael com a sensação de ter vencido uma guerra, e outros em que mal conseguia engolir o café, por lembrar que o homem investigado era o mesmo que a carregara no colo quando tinha febre. A verdade não apagava a ternura antiga, apenas a obrigava a conviver com a culpa e a decepção. Rafael sabia disso e não cobrava alegria. Deixava uma xícara ao lado dela, depois ia trabalhar, oferecendo presença sem invadir sua dor. A suspensão contra o sítio Boa Esperança foi revogada após uma vistoria independente confirmar que as acusações eram frágeis e contraditórias. Ainda assim, o prejuízo deixado pela paralisação não desapareceu com um carimbo. Sementes perderam prazo. Contratos foram adiados. Compradores hesitaram. Rafael poderia ter usado cada perda como combustível para ódio, mas preferiu fazer contas. Chamou Tiago, Lúcia, Celina e outros produtores para discutir compras coletivas, venda direta e proteção jurídica. Clara percebeu que a justiça verdadeira não terminava com a punição de poderosos. Começava quando os vulneráveis deixavam de depender da boa vontade deles. Mariana permaneceu mais tempo do que planejava, ajudando a organizar uma associação de produtores afetados. Davi publicou novas reportagens, agora com nomes, documentos e respostas oficiais. Raul Menezes tentou negar participação, mas mensagens recuperadas e assinaturas em procurações mostravam que sua suavidade pública escondia uma precisão cruel. Breno Vilar, aconselhado por advogados caros, entregou parte dos arquivos para reduzir danos, mas não escapou de ter os bens bloqueados. Para as famílias da região, porém, a notícia mais importante não eram prisões ou manchetes,
Era a possibilidade concreta de revisar contratos que pareciam sepultados para sempre. Augusto renunciou ao cargo antes da abertura do processo de cassação, alegando preservar a governabilidade de Santa Amélia. Ninguém acreditou por completo, nem mesmo os que ainda o defendiam nas mesas de bar. Ele voltou para a mansão dos Sampaios sem cortejo, sem assessores fiéis, com a reputação dividida entre aqueles que se sentiam traídos e aqueles que ainda preferiam lembrar apenas as praças reformadas. As ambulâncias compradas e os discursos emocionados, Clara leu a carta de renúncia em silêncio. O texto falava de sacrifício, não dizia uma palavra sobre Celina, Tiago, Lúcia ou Helena Nunes. O encontro entre pai e filha aconteceu numa tarde cinzenta, no mesmo escritório onde ele a ameaçara semanas antes. Clara foi sozinha, por escolha e necessidade. Rafael a levou até o portão, mas não entrou. Disse apenas que estaria perto se ela quisesse sair sem dirigir. A mansão parecia maior e mais vazia, como se os móveis também tivessem perdido parte da arrogância. Empregados a cumprimentaram com carinho constrangido. Ela atravessou corredores que conhecia desde menina e sentiu cada quadro de Antepa, observando sua passagem como testemunha de uma linhagem que confundira legado com posse. Augusto estava junto à janela, pálido, com a camisa dobrada nos braços e os cabelos menos perfeitos do que ela jamais vira. Por um segundo, Clara enxergou apenas o pai envelhecido. Essa visão quase quebrou sua firmeza, porque era mais fácil enfrentar o prefeito altivo do que o homem cansado que ainda sabia seu apelido de infância. Ele não pediu desculpas. Também não a abraçou. Ficaram separados pela escrivaninha. Mas o espaço real entre eles fora criado por anos de decisões tomadas em salas fechadas. Augusto falou primeiro, com voz baixa e áspera. Você conseguiu o que queria. Clara respirou devagar. Não, eu queria que o senhor parasse antes. Ele virou o rosto para ela, e a raiva antiga brilhou por baixo do cansaço. Você fala como se o mundo fosse simples, como se cada escolha tivesse um lado limpo e outro sujo. Eu fiz esta cidade crescer. Dei emprego, estrada, escola, hospital. Clara não negou nada de imediato. Essa era uma tentação perigosa, transformar o culpado num monstro absoluto para que a própria dor parecesse mais organizada. Mas Augusto era mais difícil que isso, e justamente por isso, mais responsável. O Senhor fez coisas boas, ela disse, e usou essas coisas para justificar as ruins. Não é grandeza, é contabilidade moral feita por quem acredita que pode comprar silêncio com obra pública. Augusto fechou os punhos sobre o parapeito da janela. Aqueles produtores teriam perdido tudo de qualquer maneira. Breno chegaria com outro prefeito, outro advogado, outra estrutura. Clara aproximou-se um passo. Talvez, mas foi o Senhor quem assinou. Foi o Senhor quem mandou pressionar Rafael. Foi o Senhor quem olhou para mim na igreja e preferiu me humilhar a explicar a verdade. A menção à igreja o atingiu. Pela primeira vez, Augusto baixou os olhos. Eu não suportei ver você ao lado dele daquele jeito. Clara sentiu uma dor antiga, quase infantil. Daquele jeito, como livre. Ao lado de alguém que o Senhor não podia comprar, ele não respondeu. O silêncio foi mais honesto que qualquer defesa. Clara entendeu então que o trator azul o ofendera porque não pedia permissão ao mundo dele. Era velho, útil, marcado, impossível de maquiar. Rafael chegara carregando uma verdade material diante de uma família treinada para confundir aparência com valor. Eu ainda sou sua filha, Clara disse, e a frase saiu mais triste do que pretendia. Mas não posso ser seu abrigo contra as consequências. Augusto virou-se lentamente. Havia lágrimas em seus olhos, embora o orgulho ainda tentasse contê-las. E um dia, quando todos esquecerem essas pessoas, você vai lembrar do que fez comigo. Clara sentiu o golpe. Porque manipulação e dor sincera às vezes vestem a mesma roupa. Vou lembrar todos os dias. Também vou lembrar o que o Senhor fez com elas. A diferença é que eu não vou usar uma lembrança para apagar a outra. Ela saiu sem bater à porta. No corredor, parou diante de uma fotografia antiga em que aparecia a criança sobre os ombros de Augusto, ambos rindo durante uma festa da colheita.
Tocou a moldura com a ponta dos dedos e percebeu que não precisava destruir aquela memória para escolher justiça. Também não precisava obedecer a ela. Quando chegou ao jardim, Rafael estava perto da caminhonete, conversando com um jardineiro que conhecia desde menino. Ao vê-la, não perguntou se estava bem. Apenas abriu os braços. Clara entrou neles e chorou. Não por arrependimento, mas pela vida adulta, finalmente sem ilusões. Os meses seguintes ensinaram Santa Amélia a viver sem o centro de gravidade que Augusto impunha. Não foi fácil nem bonito. Surgiram disputas políticas, oportunistas tentando herdar sua máquina, boatos contra Clara e Rafael, promessas exageradas de reparação. Algumas famílias descobriram que recuperar terras seria processo longo. Outras receberam acordos antes mesmo de audiência, pois documentos de Helena e Mariana sustentavam pedidos fortes. Celina foi a primeira a ter reconhecida a fraude que lhe tirara a propriedade. Quando assinou o novo termo de posse, levou uma fotografia de Helena no bolso do vestido. Rafael fundou, com Clara e os produtores, uma cooperativa chamada Raiz Clara, nome escolhido por Dona Elza numa reunião barulhenta sob o telhado do galpão. A proposta era simples e ambiciosa. Assistência técnica compartilhada, compras transparentes, defesa jurídica coletiva, preservação de nascentes e venda direta para mercados regionais. Clara assumiu a coordenação técnica, não como herdeira que descia para ajudar os pobres, mas como profissional que precisava reconquistar confiança. No começo, alguns agricultores ainda a olhavam como Sampaio antes de vê-la. Como Clara, ela aceitou essa demora. Confiança roubada de uma comunidade não volta por decreto. O trator azul tornou-se peça central do trabalho. Não por romantismo decorativo, mas porque continuava funcionando. Rafael o usava para abrir estradas pequenas, puxar carroças de sementes, transportar mudas e, nos sábados, levar crianças das famílias associadas para visitar a nascente recuperada por Helena anos antes. Aos poucos, o riso da igreja virou história contada com vergonha por uns e orgulho por outros. O vereador que gargalhara na praça tentou pedir desculpas publicamente durante uma feira. Rafael apenas ouviu e respondeu que desculpa verdadeira se mede por voto, contrato e atitude, não por frase bonita diante de câmera. Clara e Rafael adiaram o casamento sem drama. Precisavam primeiro atravessar depoimentos, audiências, plantações atrasadas e noites em que o futuro parecia grande demais para caber na cozinha. O amor deles mudou de textura. Já não era promessa envolta em véu, mas convivência feita de planilhas, barro, cansaço, risos curtos e silêncios confortáveis. Havia dias em que discutiam com intensidade sobre estratégias da cooperativa, e outros em que caminhavam sem falar entre fileiras de feijão. Rafael admirava a coragem dela, mas aprendeu também a discordar. Clara amava a calma dele, mas não queria transformá-la em santo. 1 ano depois da audiência, Santa Amélia organizou sua primeira feira regional de agricultura familiar no terreno onde Breno pretendia iniciar as obras do polo industrial. A licença havia sido anulada, e parte da área estava sob proteção provisória enquanto processos avançavam. Barracas coloridas encheram o campo, oferecendo café, queijos, hortaliças, doces e sementes crioulas. A presença de promotores e jornalistas não tirou o caráter popular do evento. Crianças corriam entre bandeiras, idosos comparavam preços, jovens filmavam tudo. Clara observava aquela mistura de festa e reparação com humildade. Nada ali curava completamente o passado, mas o impedia de mandar sozinho no futuro. Foi nesse mesmo terreno, ao fim da tarde, que ela e Rafael se casaram. Não houve tapete vermelho, nem músicos contratados por obrigação social. O padre da antiga igreja veio celebrar sob uma figueira, ao lado de Dona Elza, Mariana, Davi, Celina, Tiago, Lúcia e dezenas de pessoas que conheciam o custo daquela união. Clara usava um vestido simples, sans veuve, e botas claras. Rafael vestia camisa branca, a mesma do primeiro casamento interrompido.
Agora, sem vergonha de suor ou poeira, o trator azul ficou estacionado perto da figueira, enfeitado com flores do campo e fitas de algodão. Antes dos votos, Clara olhou para a máquina e sorriu. Lembrou das gargalhadas, do rosto duro do pai, da pergunta que mudara sua vida. Por que ele temia tanto um trator? Agora sabia a resposta inteira. Não era o trator. Era a dignidade que ele carregava. A memória que não coube nos arquivos oficiais. A insistência de uma família pobre em não aceitar o lugar de caricatura. Rafael segurou suas mãos e, diante de todos, prometeu não protegê-la com mentiras, não amá-la como posse e não esquecer que justiça precisava ser plantada mais de uma vez. Clara prometeu caminhar ao lado dele sem romantizar a dureza da estrada, honrar a terra sem transformá-la em bandeira vazia e lembrar que coragem não era falta de medo, mas fidelidade ao que permanecia certo quando tudo tremia. No fim, o padre sorriu e declarou o casamento celebrado. O aplauso começou tímido. Depois cresceu até parecer chuva em telhado de zinco. Rafael beijou Clara com delicadeza e ela sentiu, no sabor salgado das próprias lágrimas, que nenhuma cerimônia perfeita teria sido tão verdadeira quanto aquela, costurada por perdas, escolhas e uma alegria. Finalmente, sem a autorização de poderosos, Augusto não apareceu. Clara soube por Dona Elsa que ele estava na mansão, acompanhando pela janela a mesma estrada que um dia mandara vigiar. Ela não perguntou mais. Haveria processos, talvez condenações, talvez anos de recursos. Haveria também aniversários, doenças, cartas não respondidas e, quem sabe, um encontro futuro em que o pai conseguisse dizer a palavra que ainda lhe faltava. Clara não precisava resolver tudo naquela tarde. Pela primeira vez, permitiu que o amor pelo pai existisse sem comandar suas decisões. Aquilo também era liberdade, embora doce de modo silencioso. Quando a festa terminou, Rafael subiu no trator e estendeu a mão para Clara, repetindo o gesto do dia em que deixaram a igreja sob perseguição. Desta vez, ninguém riu. As pessoas abriram caminho sorrindo, algumas chorando, outras batendo palmas, como se acompanhassem uma procissão de colheita. Clara subiu ao lado dele, segurando o pequeno buquê de flores do campo. O motor tossiu, firme e velho. Depois avançou pela estrada dourada, atrás deles. Santa Amélia não estava salva de toda a injustiça, mas aprendera que o poder podia ser questionado e que até uma máquina enferrujada podia conduzir a verdade ao altar.